E assim tem que fazer. Enquanto não regularizar tudo, tem. Não tem perigo não. De Olho na Cidade, traz para você o jornalista Luciano Becker. Alô, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. Estamos iniciando mais uma participação nossa no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM em Sobral, que faz uma conexão com Fortaleza no programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense. Desculpa aí, estamos tentando... A voz aqui está... Nós estamos tentando fazer também por telefone aqui, não sei, hoje o aplicativo da rádio está com problema, então já estou aqui no ar, não sei se o pessoal da Assunção está com o som via Facebook ou a gente vai fazer por telefone. Então, estou aqui, vou até colocar aqui na Viva Voz, se vocês, por acaso, estiver ouvindo aí, manda para mim aqui, né? Bom, de início, como sempre, né, eu agradeço àqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, como fazendo o levantamento partilhamento do vídeo no Facebook, como o Elesbão Castro, o Antônio Lima, a Fransquinha Cunha, o João Alves Freire, Jesus Alves, Marcos Borges Castro, Paulo Porfírio, Paulo Nobre, Caroço João Félix e o portal Calango News. E para quem já entrou em contato aqui pelo WhatsApp, 96161470, como Sargento Michel Mendonça, hoje madrugante, saiu mais cedo, mandou um bom dia mais cedo ainda. Bom dia também para o João Oliveira e para o Wagner Viana. Eu quero primeiro falar de início, né, que há pouco aqui no programa do Assis Nascimento, bom dia, Assis Nascimento, grande comandante aqui do De Olho na Cidade, ao lado do seu Ricardo Gomes. Aí em Fortaleza está o Nilton Mourão e o Vicente Alencar, que vinha até então fazendo essa dobradinha maravilhosa com o programa A Hora da Notícia. Pois bem, no flash lá da Câmara dos Vereadores aqui de Sobral, o vereador Aleandro Linhares disse uma mentira. Então, assim, é interessante, e você pode fazer a crítica, pode fazer a opinião que você quiser, você tem todo o direito às suas opiniões, mas não tem direito aos fatos. Então, na tentativa de desqualificar o deputado mais jovem, eleito mais jovem de toda a história do Brasil, o mais votado no Ceará, deputado André Fernandes, que esteve aqui em Sobral, ele disse que o deputado usou de carteirada para entrar numa escola. Duas inverdades do vereador, eu não sei de onde ele tirou essa história. Primeiro, o deputado jamais usa de carteirada. Ele chega e se apresenta e diz que é deputado e tem lá a sua identificação, assim como os vereadores. Então, se alguém não precisa de carteirada, é deputado. Concorda comigo, vereador? Segundo, o deputado jamais adentrou naquele dia qualquer escola de Sobral. Não sei de onde o vereador tirou essa informação. Quem entrou, aliás, quem entraram, né? Foram três agentes da Polícia Federal que estavam em Sobral. O deputado soube e esteve lá, próximo da escola. Próximo da escola. O deputado não entrou. Os policiais federais entraram na escola Raul Monte e detectaram, né, porque era uma denúncia, que tinha lá um garoto, o deputado dá o nome, chama-se Félix, que estuda numa escola e estava fazendo prova do SAEB na Raul Monte. Se o vereador acha que isso é uma coisa normal, é um direito dele. A opinião dele. Para todos os efeitos, o rapaz estuda, o garoto, Felipe, segundo o deputado André Fernandes, Felipe estuda numa escola, se eu não me engano, Maria Mota. E estava fazendo prova, foi flagrado pelos policiais federais, que conversaram com o garoto, que viram a prova, que fotografaram a prova. Os policiais depois conversaram com a família do garoto, o delegado da Polícia Federal. Isso faz parte de um inquérito que investiga, que apura
denúncias de fraudes nas provas da rede de ensino de Sobral. Denúncias. O caso está em apuração, tem um inquérito, acompanhado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Então, neste caso, tinha lá vamos retornar, um garoto, se eu não me engano, 14 anos, adolescente. O deputado deu o nome, primeiro nome dele. Esse garoto estuda noutra escola e estava fazendo prova na escola Raul Monte. Esse é o fato. Não é fato que o deputado tenha feito uso de carteirada. Não é fato que o deputado tenha entrado na escola. Então, senhor vereador, as suas palavras não corresponderam aos fatos. O senhor pode xingar, chamar de Zé Doidinho o que quiser. Pode tentar detonar os seus adversários políticos da forma que o senhor quiser. Mas, pelo menos, não fuja da verdade. Faça o que quiser. Você tem todo o direito de fazer a opinião que o senhor quiser. Mas não é verdade. O senhor faltou com a verdade. O senhor pode esculhambar o Wellington Macedo. Pode achar que as denúncias dele não valem nada. Porque, né, o bom é da receita de vocês é assim, tentar desqualificar quem faz a denúncia. Não fala sobre a denúncia em si, mas tenta desqualificar aquele que faz a denúncia. É mais fácil, né? Não precisa nem argumentar. Ah, é fulano. Aí você critica o fulano e não o fato ou a denúncia em si. Bom dia para o Paulo Roberto Soares Nobre. Bom dia para Esmeralda Vale, Valíris Avelino, Emiliana Menezes. Bom dia, minha querida. TT Santos, bom dia, querido. Aqui em Morrinhos, o dia amanhecendo nublado. Coisa maravilhosa. Bom dia, Fátima Johnson, no Jordão. A Lucinda Rabelo, Gilardi Alves Sinésio. Um bom dia para todos vocês. Por falar em Wellington Macedo e das denúncias, tem aqui, hoje, está no jornal, no site Sobral Post. Quem quiser acessar, tem uma matéria muito boa sobre os números. O prefeito Ivo Gomes disse que era um caso isolado. Não é o que pensa o conselheiro tutelar. Lá tem os números. Havia aí os blogs, os grupos do WhatsApp Sobral, principalmente os que defendem a prefeitura, tentando desqualificar os números. Então, hoje, no levantamento feito pelo conselheiro Sândalo Linhares, aguardem, já vão tentar desqualificar o conselheiro. Assim como fez tá aí a receita. O senhor Aleandro, tentando desqualificar o jornalista Wellington Macedo, tentando desqualificar o deputado André Fernandes. E mentindo sobre o deputado André Fernandes. Ele não deu carteirada em canto nenhum. E ele não adentrou escolas. Não se passou por ninguém. Toda a vida que foi apresentada, ele se apresentou como deputado estadual. E, aliás, o deputado é conhecidíssimo nas redes sociais. A live que ele fez lá no Rio, que o vereador, de forma leviana, tenta associar a um grupo político de Sobral, ele veio independente. André Fernandes é independente. Ele tem um grupo dele aqui em Sobral, que ele quer manter, quer fazer o seu grupo. A live dele foi, só no segundo dia, já estava mais de 100 mil. Eu sei que isso dói em algumas pessoas, o sucesso de outras, né? Estava mais de 100 mil. Então, gente, vamos desqualificar, vamos fazer o que quiser, mas não vamos mentir, não. Porque mentir é cruel, né? Porque você mente para os seus pares. O vereador mentiu ali, mentiu em público, mentiu na tribuna. Tentando desqualificar o deputado, disse que ele usou de carteirada, que ele teria se passado por outra pessoa. Acusação séria. Isso é falsidade ideológica. E nós temos na Assembleia exemplos de falsidade ideológica e esse vereador nunca disse nada. O Romário é um exemplo típico de falsidade ideológica. Muito bem. E, portanto, hoje está no Sobral Post sobre a quantidade de estupros dentro das escolas de Sobral. O prefeito
foi para a Rádio Tupinambá tentar desmerecer, desqualificar, chamou o presidente do Sindicato dos Médicos de canalha, criticou o clamor da imprensa, o sensacionalismo, mas o certo é que sem a divulgação da imprensa, que traz o sol, que traz transparência sobre os fatos, a prefeitura não tem agido. E a boa notícia é que a prefeitura agiu no caso do garoto de 9 anos que foi continuamente estuprado por um professor dentro da sala de aula. Não foi nos porões, não foi, foi dentro da sala de aula. Terminava a aula, ele pedia para o garoto ficar, aliciava o garoto, dizia que dá uma aula de reforço, vários outros tipos, porque foi várias vezes, e estuprava ali dentro do sagrado ambiente de uma sala de aula. Ele estuprava não só o corpo, estuprava a alma daquela criança. E o seu secretário, Herbert Lima, foi para as redes sociais para dizer que isso era fake news. Para dizer que havia um laudo que não era conclusivo, que não indicava penetração. Um laudo feito um mês depois. A pergunta para o secretário é: como o senhor teve acesso a esse laudo? Seja qual for a forma, o acesso foi criminoso. Se o senhor teve acesso ao laudo, como o senhor diz, é um crime. Porque a criança é protegida sob sigilo e justiça. Nem a família teve acesso ao laudo. Só quem tem acesso ao laudo é a autoridade policial. Como é que o senhor secretário teve acesso e ainda confessa um crime, vai para a rede social para dizer que é fake news, porque o laudo não seria conclusivo? O laudo seria negativo para violência sexual. Além do mais, um laudo feito um mês depois, quando tudo já pode ter cicatrizado. Pois bem, depois que houve o clamor, nas palavras do prefeito, depois que o Sobral Post trouxe a informação e foi amplamente divulgado nas redes sociais, passou a agir. O garoto vai amanhã, a família do garoto vai amanhã fazer um exame em Fortaleza. Há quanto tempo esse caso está parado? Há quanto tempo não se tomava providência? E por que não se tomava providência? Porque o senhor secretário achava que era fake news. A irresponsabilidade do secretário, Herbert Lima, foi para a rede social para dizer que isso era um caso político, que era coisa da oposição. É muita irresponsabilidade, é muita leviandade. A dor do garoto. O garoto tem incontinência fecal, ele não consegue se segurar. E o secretário acha que isso é feito por causa da oposição, é por causa das próximas eleições, é para explorar politicamente. Pois bem, aí o prefeito foi e disse que era um caso isolado. Não é um caso isolado. E quem está dizendo isso é quem acompanha de perto e quem tem a função de defender a criança e o adolescente. Quem está dizendo isso no jornal Sobral Post é o conselheiro Sândalo Linhares. E já estou antecipando, já vai ter um vereador da estirpe deste que disse ontem na tribuna e foi colocado aqui na rádio, que tenta desqualificar o mensageiro. Não se atenta à mensagem. Foi desqualificar o jornalista Wellington Macedo. Foi desqualificar o deputado André Fernandes. E não disse um pio sobre o rapaz que estuda no colégio e fez a prova como se tivesse matriculado no outro colégio. O senhor não acha estranho, senhor vereador? O senhor não acha que o secretário, tão falastrão, na hora em tripudiar da dor de crianças e adolescentes, não deveria vir esclarecer?
Por que o silêncio nessas horas? Pois bem, há 16 casos notificados, registrados no Conselho Tutelar de Sobral. 16 casos de estupro contra crianças e adolescentes aqui em Sobral, registrados neste ano de 2019. 16 casos. Pasmem. Destes 16 casos, 11 foram dentro do ambiente escolar. Ao todo, segundo o levantamento do conselheiro Sândalo Linhares, segundo ele, há 16 casos. Só ele tem 11, ele coordena 11 casos, acompanha 11 casos. Destes 11, deles 5 são dentro das escolas de Sobral. Então, vou repetir para o prefeito que diz que é um caso isoladíssimo. Há 11 estupros em Sobral foram registrados em 2019, 16 casos de estupros contra crianças e adolescentes. Desse total, 11 casos foram cometidos dentro do ambiente escolar. A regra por aí, senhor prefeito, e aqui está se dando o contrário, mais de 90% dos casos de estupros contra vulneráveis se dá dentro do ambiente familiar, cometido por pessoas próximas da família, vizinhos, parentes, amigos, cuidadores. Essa é a estatística do Ministério dos Direitos Humanos. Aqui em Sobral dá-se o contrário, e o prefeito chama isso de caso isolado. Aqui, vou repetir, porque o número são 16 casos de estupros em Sobral. Destes, 11 casos cometidos no ambiente escolar. Então, para não dizer, mas isso aí, onde é que pegou? Está aqui. Não podemos dizer que são casos isolados. Está aqui, ó. Dos 16 casos de abuso contra crianças e adolescentes registrados em Sobral neste ano, 10 foram cometidos em creches e escolas da rede pública de ensino e 1 na rede privada. Então, são 11 na escola. Desses 11, 10 na rede pública de ensino, ou municipal ou estadual, e 1 numa escola privada. Os outros 5 casos se deram dentro do ambiente familiar. O levantamento é do conselheiro Sândalo Linhares, responsável pelo acompanhamento de 11 desses crimes. Não podemos dizer que são casos, fala agora o conselheiro, não podemos dizer que são casos isolados. Todos ainda estão sendo apurados pelo Ministério Público, inclusive um ocorrido no distrito de Aprazível. É primordial que toda a situação que envolva criança ou adolescente seja divulgada. O prefeito disse lá que era um caso isolado e reclamou da imprensa, que não era para divulgar. O conselheiro disse que é para divulgar, sim. Tem que divulgar. Só para se ter uma ideia, eu acompanho 5 casos relatados de escolas de Sobral. O que falta é mais interação entre o município e o Conselho Tutelar para que medidas mais efetivas sejam tomadas. Somos 5 conselheiros com apenas um carro para atender a demanda diária, mas não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, nem abraçar nenhum violador, diz o conselheiro Sândalo Linhares. Eis os casos, eu vou listar os casos para vocês. Caso 1, Liceu Dom Valfrido, assédio de um professor contra uma adolescente de 16 anos. Caso 2, Escola Dorilene Aragão, adolescente de 14 anos, uma menina, né, garota, tentou se matar depois de sofrer assédio de um professor. Caso 3, creche no Ciá Saboia, menina de 4 anos, é hospitalizada com sangramento na vagina. O Conselho Tutelar soube, porque o hospital é obrigado a notificar. Como o caso foi, a gravidade foi tal, a ponto de internação, quando chega no hospital, o hospital notifica. A família não notificou, foi o hospital. Escola José Parente Prado, é o que nós falamos, um garoto de 9 anos estuprado pelo professor. Caso 5, uma escola privada, olha só,
Todos esses 5 casos são acompanhados pelo conselheiro Sândalo. Escola privada, professora assedia o garoto de 14 anos, escola privada. Nesse caso é diferente, porque foi uma mulher, foi uma professora, 35 anos, assediou o garoto durante muito tempo dentro da escola, até levar o garoto para sua casa e consumar o estupro de vulnerável. Escola privada, uma professora assediou, levou o menino para dentro da casa dela. E lá, né? Caso 6, um professor de educação física abusa de aluna. A escola não foi identificada. Aqui, a partir daqui, os detalhes não são tantos, porque não são os casos acompanhados pelo Sândalo. Ele sabe dos casos, não tem os detalhes. E no Jornal Post diz qual é o conselheiro que acompanha cada um desses casos. Se eu não me engano aqui, do professor de educação física, é da conselheira Livramento. Tem também um caso da escola, é o 7º caso, escola dos Jaibaras. É um outro conselheiro. Se eu não me engano, é o Wagner. Né? 2 casos da conselheira Jaqueline Barbosa. Um é do Raul Monte, é o 8º caso, né? Caso da escola Raul Monte, um garoto especial, um garoto com problemas de retardo, de 13 anos, teria sido abusado pelo professor num bequinho do colégio. 9º caso, escola do aprazível. Nós não temos esse detalhe. Também estaria com a conselheira Jaqueline. E os 2 últimos casos com o conselheiro Adail Alves. Um da creche Terezinha Ponte, do Grajaú, foi o recente, na semana passada, uma garota de 3 anos foi tocada, beijada, atos libidinosos, portanto, estupro de vulnerável dentro de uma creche, aqui no Grajaú. E ainda um professor de dança que abusa de aluna numa escola não identificada. Então, está aqui, um por um, os 11 casos dentro de escola. São 16 casos desses, 11 dentro da escola de Sobral, 10 na rede pública e 1 na privada. Dito isso, eu vou tomar uma água e volto já. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unida 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88-3112-3500. Unida, grande, do tamanho dos seus sonhos. Mega Semanão Maccabi com ofertas imperdíveis. Venha aproveitar. Só na Maccabi você compra fogão 6 bocas vale por apenas R$ 49,90 mensais. E tem mais, é no cartão ou no carnê. Só na Maccabi você compra kit completo com secador, prancha e modelador de cabelos por apenas R$ 59,90 à vista. É muito fácil comprar produtos e desejo na Maccabi. Maccabi, muito mais barato. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas Óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das Óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. A Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo 2º ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3 mil prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3 mil prêmios. Plamobi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Para isso é
Estamos de volta pela Paraíso FM de Sobral e Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Bom dia para Fátima Jonça, o André Lima Ramos, bom dia, que Deus abençoe a todos. A Águida Araújo também mandando bom dia. O Ielano Forlan mandando bom dia para nós. Paulo Regis Porfiro, bom dia, garoto. Léo Aragão, Simão Oliveira, o Iranildo Bibiano, bom dia. As 5 já existem em Sobral, já faz vários anos comandado pela família Ferreira Gomes. Bom dia, querida Catarina Capistrano, o Djalma Oliveira. Bom dia. Vou falar em Catarina, que é da Caixa. Quem falou na sexta-feira, estava nos Estados Unidos, mandou, só que eu não recebi a mensagem na hora, né? O Tadeu Fontinelli, grande cara, grande gente muito boa, um grande amigo que eu tinha na Caixa Econômica, hoje está aposentado e está sempre ouvindo o programa. Grande abraço, Tadeu. Djalma Oliveira, bom dia, meu amigo. Jacilda Lima, bom dia. Que Jesus te abençoe e te ilumine sempre. Amém. Amém. A Jacilda continua, né? Estou gostando mais de ouvir sua voz do que essas notícias que não têm solução. A gente tem que continuar, né? E já começa, por exemplo, de tanta gente noticiar, a prefeitura começou a agir. Dizia que era fake news. Agora o menino está indo para Fortaleza, vai fazer um exame, e talvez possa ir, o exame é para isso daí, é um médico que vai saber, vai precisar fazer a cirurgia ou não, né? É isso que tinha que fazer há muito mais tempo, né? Só veio fazer quando nós trouxemos a notícia à baila, e abafar, como costumo fazer. Bom dia para o Osmar Mesquita, bom dia para o Tatá, José Basílio, bom dia, Luciano. Tudo que for errado tem que ser divulgado e avaliado pela autoridade competente, com honestidade, dentro da lei. Isto é a minha opinião, a minha também, amigo. Bom dia para o Diego Laranjeiras e para a minha querida ouvinte, doutora Ana Maria Gurgel. Uma coisa que falo muito do Bolsonaro e é o governo funcionando, né? Então, hoje mesmo está no Estadão, dizendo da retomada da economia, o PIB já está sendo reavaliado para cima. Nossa, que notícias maravilhosas. Aí, outra notícia, né? Essa história do petróleo, né? Do óleo venezuelano. Enfim, o governo aí que diz que não é de nada, está conseguindo, está mostrando competência, eficácia, eficiência, e está descobrindo quem foi que... Será que... Eu acho que houve realmente, eu concordo com o Bolsonaro, de especular que essa coisa tenha sido de forma criminosa. Porque se fosse um acidente, a primeira coisa que o navio faz, ou a empresa séria faz, é anunciar para as autoridades. Olha, houve um acidente, vamos tomar as providências. Mas se foi acidente e ela não anunciou, e aí nós não podemos, o governo brasileiro não pode tomar medidas preventivas maiores, e foi tomado de surpresa, todos nós, né? Ninguém teve esse anúncio. Pois bem, agora já ficou quase claro que foi um navio lá grego que pegou óleo lá na Venezuela, depois foi para a Malásia, se não me engano, passou pela costa brasileira, e alguma coisa houve aí nessa trajetória, que lá pela costa de Paraíba, Sergipe, para colar, o óleo foi derramado. E nós estamos pagando caro por isso daí. Agora, olha só as coincidências que estão acontecendo. Olha a coincidência, os fatos que estão vindo à tona. O Laranja de Lula intermediou o contrato da PDVSA com armadores gregos. É o título da matéria do antagonista. Ele diz: o vazamento, na verdade, ele começou dizendo assim: de acordo com uma pesquisa... Não é essa. Em 16 de julho, o que ele diz assim, vazamento ocorreu dias depois de ex-cônsul grego ser denunciado na Lava Jato. Olha aí as conexões. Em 16 de julho, a Lava Jato, no Paraná, denunciou o ex-cônsul grego Konstantinos Kotronakis e o ex-senador Ney Suassuna por envolvimento em esquema de corrupção nos contratos de afretamentos de navios gregos pela Petrobras. O navio Bolbolina, que é o que está sendo acusado de ter derramado óleo, da Delta Tankers, foi um dos contratados pela estatal, pela Petrobras, embora a companhia não seja citada na denúncia. A Polícia Federal estima que o vazamento ocorrido a 700 quilômetros da costa brasileira tenha sido entre os dias 28 e 29 de julho. Quer dizer, 12 dias, né? Ou seja, quase 2 semanas depois da denúncia contra Kotronakis. O ex-cônsul grego, segundo a Lava Jato, mantinha relação
com os lobistas Jorge e Bruno Luz, que intermediavam negociatas na Petrobras para o PMDB, o PT, o PP e o PR. Em sua delação, inclusive, o lobista Jorge Luz, que negociava com Costa, delatou mais de 50 pessoas, entre políticos, agentes públicos e empresários. Na denúncia, Kotronackis é apontado pelos demais envolvidos como íntimo de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, indicado pelo PP e que depois passou a contar com o apoio também de caciques do MDB. O Ministério Público Federal também descreve na peça a relação de parceria do Grego com Suassuna, que chegou a ser nomeado vice-cônsul honorário da Grécia no Rio para atuar ao lado de Kotronackis. A Lava Jato descreve ainda o vínculo do ex-senador que trocou o MDB pelo PRB, depois de 30 anos, com armadores e políticos gregos. Esse Suassuna é o cara que era laranja do Lula. O vazamento do óleo que atingiu a costa brasileira teria ocorrido quase 2 semanas. A PF atestou que o petroleiro Bolbolina carregava óleo de origem venezuelana. Na denúncia apresentada em julho, o Ministério Público Federal no Paraná ressalta que a aproximação de armadores gregos com a PDVSA, que é a petroleira lá da Venezuela, foi feita por meio de Jonas Suassuna, que é primo de Ney Suassuna, além de sócio de Lulinha, e ainda o laranja do ex-presidente no sítio de Atibaia. O sítio está no nome desse rapaz aí, o sítio do Lula. Sobre a proximidade de Ney Suassuna com armadores gregos, é de se observar, por exemplo, que no ano de 2008, o ex-senador foi abordado por intermédio de seu primo Jonas Suassuna, por pessoa de nome Juan Carlos Chorio, ligado ao petróleo da Venezuela, interessada em promover afretamento, as coisas se conectando. Será que esses vagabundos estão conectados, ligados à esquerda, para tentar acabar com o governo Bolsonaro, atingindo o nosso meio ambiente? Essa é a dúvida que fica no meio do mundo, né? Porque acidente não pode ter havido. Que se houvera, alguém teria que ter anunciado às autoridades. E, ao contrário, eles estão negando, né? Então, a polícia vai chegar lá. Vai chegar, sim. Muito bem. Contra fatos, não há argumentos. Isso aqui é uma outra matéria também do antagonista, já que eu fui clipar, né? De acordo com uma pesquisa do Secov, que é o pessoal da imobiliária, né? Obtido pelo Estadão, de janeiro a setembro, os lançamentos e as vendas de imóveis novos em São Paulo já superaram os do ano passado. Até outubro, né? Já superaram. De janeiro a setembro, quer dizer, estou dizendo isso de notícias maravilhosas na área da economia. Aí, uma outra questão também do antagonista, né? O Superior Tribunal de Justiça gastou pelo menos R$1.200.000 com a sala VIP para ministros no aeroporto. Veja bem, essa notícia está lá no TCU, essa denúncia. Na representação em que pede para o TCU investigar a existência de uma sala exclusiva para ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no aeroporto de Brasília, o subprocurador Lucas Furtado relata a existência de um contrato nesse sentido, firmado em 2014, no valor de R$1.281.000. É preciso saber agora os detalhes e os valores, né? Como esse, de fato, caso esse, de fato, seja o contrato relacionado à sala VIP dos ministros da STJ, trata-se de uma avença, isso é o procurador dizendo, tá? Trata-se de uma avença com alta materialidade e em vigência, demonstrando a tempestividade de atuação dessa Corte de Contas. A Inframérica, que administra o aeroporto de Brasília, afirma que o STJ possui, sim, um contrato comercial de sala de espera exclusiva no aeroporto de Brasília, desde setembro de 2014, mas pondera que não pode revelar valores. Outro dia, esse TCU estava dizendo que não podia ter propaganda do pacote anticrime de Sérgio Moro, porque é gastar público com isso, né? Gasto público tem que ter muita prioridade e tal. Agora, sala VIP de 1.200.000, uma sala VIP, o que é a sala VIP? É uma sala para os ministros se esconderem das pessoas comuns, digamos assim,
que já não são comuns, não são pessoas comuns que estão nos aeroportos. Aí tem uma sala VIP separada para eles, ao custo de R$1.200.000. O Brasil está nadando em dinheiro, né? Bom, a Folha de São Paulo, o jornal Globo, o Ali Camel, que eu gosto muito dele, li os livros dele, li 2 livros dele sobre diversidade no Brasil, racial. Muito interessante, ele foi muito criticado pela esquerda até por causa desse livro, mas é muito bem argumentado, muito bem colocado. Soltou uma nota ontem defendendo o jornalismo da Rede Globo. No caso da divulgação de um jornalismo horroroso, na verdade, que tentou colocar o Bolsonaro ali no crime de Marielle. Eu vou ler, porque a Secov soltou uma nota ontem respondendo. Então, tem... já fugiu aqui a minha... Alguns itens dessa nota do Ali Camel, deitando loas ao seu próprio jornalismo, né? Algumas coisas que ele diz. Ele diz que recebeu a informação, e uma coisa estranha, ele diz que recebeu a informação de uma pessoa muito próxima da família de Bolsonaro. Esquisito, né? Aí, um meticuloso trabalho de investigação teve início. Aquela página, ele diz que teve acesso a uma página, no livro de registro lá do condomínio, que falava que o Bolsonaro teria autorizado a entrada de um dos suspeitos da morte de Marielle. O resumo é isso daí. Aí ele disse que a investigação não parou. Onde estava o deputado Jair Bolsonaro naquele dia? A editoria pesquisou os registros da Câmara e confirmou que o então deputado estava em Brasília e participara de 2 votações em horários que tornavam impossível a presença no Rio. Isso aí, Ali, já tem que demonstrar que não se segura. Então, a matéria tinha morrido e a pauta caía. É o que a gente diz no jornalismo, a gente tem uma pré-pauta. Puxa, esse negócio aqui é uma bomba, vamos investigar. Perfeito, isso é jornalismo. Aí, quando tem uma informação dessa em que a realidade bate, a pauta cai. Eu sei que tem um investimento, né? Se investiram tanto, investiram emocionalmente, né? Até para, puxa, se for verdade, o Bolsonaro autorizou. Olha como não seria uma bomba e um furo maravilhoso, né? Aí ele foi lá, a diretoria pesquisou mais e descobriu vídeos que o então deputado gravara na Câmara naquele dia e publicaram em suas redes sociais. Diz o cara, a realidade não batia com o depoimento do porteiro. Se não batia com o depoimento do porteiro, morreu Maria Preá. A pauta caiu, Ali Camel. É o comum. Não tem como prosperar. Como você diz, não batia com a realidade. Em meio a essa apuração, ele vai dizer mais coisa, é longa a nota, né? Ele diz, uma fonte absolutamente próxima da família do presidente Bolsonaro procurou nossa emissora em Brasília, que diz que até então a editoria do Rio é que estava fazendo essa investigação. Procurou a nossa emissora em Brasília para dizer que ia estourar uma grande bomba, pois a investigação do caso Marielle esbarrara num personagem com foro privilegiado e que, por esse motivo, o caso tinha sido levado ao STF para que se decidisse se a investigação poderia ou não prosseguir lá no Rio de Janeiro. A editoria em Brasília, àquela altura, não sabia da apuração da editoria do Rio. Eu estranhei, aqui é o jornalista dizendo, eu estranhei, porque uma fonte tão próxima ao presidente nos contava algo que era prejudicial ao presidente. Parece que tinha ali uma armadilha, né? Ele até se tocou, ele é inteligente, né? Dias depois, a mesma fonte perguntava, a matéria não vai sair? Olha só. Aí diz que redobrou os cuidados, patati, patatá, aí vai lá. De posse de todos esses fatos, informamos as autoridades envolvidas nas investigações que a reportagem seria publicada naquele dia. Quer dizer, não era para publicar. Aqui ele estava atendendo essa pessoa próxima da família que dizia, puxa, não vai sair não a matéria? Não tinha alguém aí tentando tumultuar o processo? E a Globo Civil teria sido usada para isso? Vamos lá. Aí diz, elas apenas ouviram e soltaram nota dizendo que a investigação estava sob sigilo. As autoridades ouvidas pela Globo, tá? Não posso dizer nada, é sob sigilo. Aí diz a Globo, diz o rapaz, informamos então ao advogado do presidente Bolsonaro, isso é caso de informar a advogado, o jornalista Ali Camel. A Globo estava com uma repórter ao lado do presidente Bolsonaro, que estava
nos Emirados Árabes, estava no Oriente, estava lá em visita, e tinha lá uma equipe da Globo acompanhando, próximo, perto, fácil de fazer a pergunta, mas não. O Ali Camel foi, a Globo, né, foi buscar o advogado do presidente, o Frederico Vassef, sobre o conteúdo da reportagem, e pedimos uma entrevista. Ele foi pedir uma entrevista ao advogado, e não ao Bolsonaro. Doido. Que jornalismo é esse, Ali Camel? Nela, ele deu entrevista, o advogado. Nela, ele desmentiu o porteiro. E, confirmando o que nós já sabíamos, eles já sabiam, disse que o presidente estava em Brasília no dia do crime, diz o Ali Camel. Era madrugada, na Arábia Saudita. E em nenhum momento o advogado ofereceu entrevista com o presidente. Cabe ao advogado oferecer entrevista ao presidente? A Globo chegou e disse, eu quero uma entrevista com você. O advogado não sabe se o presidente foi entrevistado ou se vai ser entrevistado. O advogado não comanda o processo investigativo e jornalístico da Globo para dizer, não, vocês devem ouvir o Bolsonaro. O advogado foi perguntado, você pode falar sobre isso? Posso. O advogado tinha as respostas já. Não condiz com a realidade. O advogado nem precisa dizer que, olha, porque se não condiz com a realidade, acho que vocês nem vão publicar, né? Mas não. Era madrugada. Aí ele diz lá, e em nenhum momento o advogado ofereceu entrevista como presidente. Eu acho isso aqui é a parte mais fraca da nota, do grande Ali Camel. Colocar na culpa no advogado. E não na sua equipe de produção jornalística que não procurou o Bolsonaro. Na frente ele vai dizer, é importante frisar, aí diz, a reportagem estava pronta para ir ao ar. Tudo nela era verdadeiro. Nada dela era verdadeiro. Ele diz, o livro da portaria, a existência dos depoimentos do porteiro, a impossibilidade de Bolsonaro ter atendido o interfone, pois estava em Brasília, e, mais importante, a possibilidade de o STF paralisar as investigações de um caso tão rumoroso. Nada ali se segurava. A Globo é que não sabia. Tudo já tinha sido... O próprio STF já tinha respondido, né? Diz lá, ele vai agora confessar, é importante frisar que nenhuma de nossas fontes vislumbrava a hipótese de o telefonema não ter sido dado para a Casa 58. A Globo comprou como verdadeira a versão do telefonema. Olha, se compra a versão como verdadeira do telefonema, tem que comprar que foi o Bolsonaro que atendeu o telefone. Mas como o Bolsonaro não estava lá para atender esse interfone, não pode ser verdadeiro. Não se segura isso daí, né? A dúvida era somente sobre quem atendeu e só seria solucionada após a decisão do STF. Como é? Quer dizer, a Globo, tudo era verdadeiro, só tinha dúvida se o Bolsonaro atendeu ou não o interfone. A Globo está se desdizendo para segurar essa maracutaia. Pois bem, quem, de posse de informações tão relevantes, não publica uma reportagem com todas as cautelas devidas, não faz jornalismo profissional. Termina dizendo isso. Hoje, agora a Folha revelar, a Globo vai revelar que o seu jornalismo não era tão bom, porque não chegou a essa informação. Hoje, sabemos que o advogado do presidente, no momento em que nos concedeu a entrevista, sabia da existência do áudio que mostrava que o telefonema fora dado não para a casa do presidente, mas para a casa 65 de Rony Lessa. A Globo, por exemplo, não foi ouvir o Rony Lessa, alguém para dizer, vocês ouviram o telefonema, né? Deram tal autorização. No último sábado, o próprio presidente Bolsonaro disse à imprensa, nós pegamos antes que fosse adulterada ou tentassem adulterar. Pegamos a memória da secretária eletrônica que é guardada há mais de um ano. Aí agora o Ali Camel joga essa. Por que os principais interessados em esclarecer os fatos, sabendo com detalhes da existência do áudio, sonegaram essa informação? Como é que sonegaram? A Globo também não sabia, não pediu. O advogado foi peremptório, não é verdade. E bastava dizer, não é verdade. Bolsonaro estava em Brasília. Não precisava dizer, não, foi o cara que atendeu, foi outro lá. O Bolsonaro correu, porque é gente poderosa, a Globo é coisa poderosa, para tentar incriminar o homem, tentar derrubar o homem. Pois bem, aí a SECOM disse lá, deu uma resposta interessante para a Rede Globo, né? Tendo em vista essa nota da Rede Globo, aí a SECOM
que é a Secretaria de Comunicação do Governo, né? Em resposta à carta do diretor-geral de jornalismo da Rede Globo, Ali Camel, na qual o executivo celebra erros grosseiros da reportagem que tenta envolver o presidente Bolsonaro com a execução da vereadora Marielle Franco, a SECOM publica a seguinte nota oficial. Aí diz... Ai, Deus, fugiu aqui. Clica no negócio, o bicho vai embora. Vamos lá, a gente segura essa onda aqui. Está aqui. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República repudia a perseguição da TV Globo ao presidente Jair Bolsonaro na tentativa de envolvê-lo no caso Marielle. É lamentável que a TV Globo considere motivo de comemoração a veiculação de matéria que, sob o verniz de jornalismo imparcial, somente leva desinformação aos brasileiros. Foi o que a Globo fez, desinformou. Caso a emissora tivesse realmente pautado o seu trabalho pela imparcialidade, rigor na apuração e profundidade de investigação, não teria levado ao ar matéria tão frágil do ponto de vista jornalístico. É verdade. Raras vezes eu vi a Globo fazendo isso. Aliás, nunca tinha visto. A reportagem seguiu adiante, mesmo sabendo que o depoimento que relacionava o presidente da República não passou de fraude e se apresenta como outro crime que merece apuração. Jornalismo não pode ser feito com suposições, mas com fatos. É evidente o foco da emissora em promover discórdias e enfraquecer o governo, enquanto outros fatos notórios positivos do país são silenciados, pois não interessam aos cofres da empresa. Se a TV Globo fizesse bom jornalismo como defende, investigaria e publicaria, por exemplo, sua própria participação em supostos pagamentos de propina a dirigentes da FIFA para a compra de direitos de transmissão da Copa do Mundo. Aí um fato para a Globo falar. Teve a nota do... Pois é, o Ali Camel ainda veio comemorar, dizer que a Globo fez bom jornalismo com isso daí. Bom dia para o Nivaldo de Castro, excelente terça-feira, para o Auriclésio Macedo, o Elton Pereira, bom dia, Luciano Internautas, a Rádio Web Interativa Metro de Maranguape, retransmitindo Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Assunção e Rádio Paraíso de Sobral. Tamo juntos, é isso, amigo. Bom dia para o Marcelo Espíndola, Iris Letieri, Antônio Lacerda, lá em Natal, Expedito Boto, Edelberto Gugel, o Wilson Martiniano e Francisco José Rodrigues, todos eles aqui na timeline da nossa live aqui. O Edelberto, o objetivo é bater no Bolsonaro até 2022, não importa a motivação. E o Márcio Manuel dos Santos também, um bom dia. Pois é, mas eu acho que nesse aí, a Globo que se queimou. Toda vida que faz um negócio desse, o cara faz é crescer. Porque fica claro ali uma tentativa de envolver o homem numas coisas que ele não está realmente envolvido. Essa tentativa de estar sempre querendo... A Folha de São Paulo é o tempo todo. Aliás, a Folha de São Paulo, enquanto o Estadão traz matéria sobre economia, que é uma coisa nova, da retomada da economia, a Folha de São Paulo traz a fofoca do Intercept na sua capa. Essa aqui é boa. Eu acho que os caras estavam preparados. Vamos esperar o Enem do Bolsonaro, porque a gente tem que criticar. Deve estar uma coisa horrorosa. Deve ser um atentado contra a educação brasileira. Aí está hoje na coluna do Érico Firmo. O título já diz. Primeiro Enem de Bolsonaro surpreende. Foi uma prova normal. Quer dizer, o cara estava louco para pegar alguma coisa aí, para falar mal. A prova foi maravilhosa, sem problemas, sem... O mais que teve uma divulgação aí da redação por um aplicador e que não interfere em nada, não está nenhum problema. Todo ano o Enem dava problema. Aí o ano do Bolsonaro é normal. Não teve problema. Aí o que é que eles vão atrás? Pela primeira vez, o Enem não fala da ditadura. Grande coisa, né? Ruim é se estivesse aqui falando, fazendo apologia da ditadura. Daí o que surpreendeu no primeiro dia de exame foi se tratar de um Enem normal. O Érico estava chateado, decepcionado, frustrado. Acho que ele preparou a coluna, vai ser sobre o Enem.
Como eu tinha pautado o Enem, está aqui falando bem do Enem. Como isso deve estar... Ele não deve estar gostando nem um pouco de ter falado isso do Enem, né? Pois é, o Enem foi normal, falou do acesso. Aí o Jornal O Povo trouxe 2 capas, 2 páginas, para falar do cinema, um governo como esse que não gosta de arte, aí traz um tema como esse, que e o quê, né? Então, ficaram surpresos. O Enem está normal, o Enem está medindo o conhecimento dos meninos para ingresso em faculdades superiores. E hoje está aqui, eu falei ontem do nosso querido Ciro Gomes. Ciro não perde a oportunidade de ficar calado, né? PT pede que o Supremo investigue Bolsonaro por obstrução da justiça. Ontem eu falei aqui que o Ciro, o PT, os caras aqui estão fazendo política, né? Mas o Ciro se diz jurista, conhecedor do direito, e cometeu, né? Aquilo ali não era o jurista, era o político falando. E aí, como ele arrota sabedoria para tudo quanto é lado, né? Uma arrogância só ele sabe a verdade das coisas. Só ele conhece o Brasil. Ninguém mais conhece o Brasil. Só o Ciro conhece o Brasil. Por isso que o Paulo Guedes não conhece o Brasil. Aí o PT está pedindo que o Supremo investigue a obstrução de justiça. O Ciro também disse isso, no caso do Bolsonaro. Porque ele filmou a prova para ele. Se tivesse forjado, adulterado, alguma coisa assim, vá lá. Mas prova é uma coisa que ele tem direito, é uma prova dele, para a defesa dele. Isso é sagrado. Então, aí, por coincidência, a Folha de São Paulo, também deve ter doído na Folha de São Paulo, trouxe uma matéria dele dizendo que especialistas dizem que não há obstrução de justiça no caso do Bolsonaro. Pode até ser impróprio. Um lá diz, olha, é inadequado. Um presidente da República, o filho dele, que foi lá. Foi o Carlos. Aí tinha mais coisas aqui. O Maia criticou o general Heleno, e o chama de olavista por causa do AI-5. É porque o general Heleno foi perguntado, ele disse, não, eu não ouvi o que disse o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, num contexto de desordem no país, como está acontecendo no Chile, tinha que tomar atitudes, e uma delas podia ser até tipo AI-5. Uma frase horrorosa. Frase horrorosa. E o Heleno como que condescendeu na visão do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou graves as declarações do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que é um cara muito respeitado, né, sobre um novo AI-5, e afirmou que o militar virou um auxiliar do radicalismo de Olavo de Carvalho. Aqui é que está a besteira, certo? O Olavo de Carvalho criticou também a frase do Eduardo. Não tem nada a ver essa história de AI-5, porque AI-5 é a punição coletiva. O que o Olavo diz é a punição tem que ser individual, pelos crimes individuais de cada um, e cada um deve responder e ser condenado. AI-5, ele até disse um palavrão lá. Então, besteira do Maia querendo colocar o carimbo do Olavo de Carvalho no general Heleno. Bolsonaro não obstruiu a justiça, avaliam especialistas, está hoje na matéria da Folha de São Paulo. Aí vários deles falam, citam os casos, né? O advogado, o Fernando Castelo Branco, não enxerga, nesse caso, a caracterização de obstrução de justiça. Tem o Conrado Gontijo também falando, tem vários, tem o Márcio Raskovski, Alexandre Marques e Fernando Zito, especialistas da área. Qualquer morador, segundo eles, qualquer morador teria o direito de escutar os áudios, contanto que acompanhados por uma pessoa da administração do prédio. E é óbvio, os bolsonaros não invadiram lá e botaram o cara para fora, não. Filmaram lá com alguém da administração. Foi a administração que cedeu a eles a informação. Qualquer um, condômino, pode. Como informou a Folha, o Ministério, a perícia foi da pedido e tal. O resto é bobagem da Folha de São Paulo. Aí, manchete bonita do Estadão: investimento privado eleva a projeção oficial do PIB, e traz no seu editorial que a economia reage. Sinais positivos começam a aparecer na economia, com a reanimação da indústria imobiliária, juros menores e a expectativa de mais consumo e mais contratações no comércio para as vendas de fim de ano, mas o ambiente ainda continua marcado pelo mau desempenho da maior parte do setor industrial.
Então, assim, o país está reagindo, a economia está reagindo, e essa história de dizer, o Bolsonaro devia estar mais preocupado, né? Em vez de ficar dizendo essas coisas. O certo, eu não sei se isso é de caso pensado ou não, é que enquanto o Bolsonaro faz isso, chama a atenção, e todo mundo discute, todo mundo diz, o Bolsonaro é isso, é aquilo, o Bolsonaro é tosco, o Bolsonaro é rude, o Bolsonaro é um jumento, como muitos dizem, o país está retomando as suas atividades, está retomando a seriedade. Até então, neste governo, não tem nenhum caso de corrupção. Nós estávamos acostumados, todo dia estourava um caso de corrupção nesses governos passados. Nesses últimos anos todos, sempre havia ali uma corrupção para a gente falar. Quando se fala agora de corrupção, alguma coisa, é anterior ao governo. Bom dia para o William Moreira. O Paulo Roberto mandando os parabéns, né? Paulo Roberto Soares Nobre, a Globo vai já divulgar que o navio abastecido que o navio foi abastecido na casa do Bolsonaro. William Moreira, parabéns pela coragem de denunciar os maus feitos, pois isso é amor manifesto por um povo que não merece sofrer. O Soares, bom dia a todos na escuta diária. O Fernando Ferreira, o voto do deputado Moses será reconhecido como certo ainda para as eleições de 2020. Foi isso que eu disse quando os veículos de comunicação de Sobral tentavam demonizar. O próprio Ciro Gomes reconheceu que os números de Bolsonaro são ótimos. Na área de segurança, o Ciro fez condescendeu, né? Diz, o Bolsonaro fez uma coisa que os governos petistas não fizeram. E aí, a segurança está dando resultado. Os números caindo na área de homicídios, de estupros, de violência. O André Lima Ramos, Luciano, o ato de estupidez da Globo e suas notícias falsas, sem deixar de ressaltar a Folha, que só sabe criticar o governo. Mas o que esperar de dois jornalzinhos de esquerda? Lamento quem dá crédito para essas notícias. Essa perseguição se dará até 2025, com a reeleição do presidente Bolsonaro. Eu volto a dizer, vocês estão batendo demais no cara, isso vai fazer o contrário. Se a economia reativar-se, como os indícios estão apontando, Bolsonaro não terá adversário nas próximas eleições. E aí talvez ainda se reeleja, ainda faça o seu sucessor. Bom dia para Roseli Mesquita, bom dia minha querida amiga, bom dia meus amigos aqui, bom dia para o Barcelos, em São Luís. O Barcelos, Coronel Barcelos, de Camusim, hoje serve lá na Polícia Militar. Ele diz, bom dia, uma vergonha essa Globo lixo, desesperada, a cúpula daquela emissora tenta a todo custo desestabilizar o atual governo. Eu vejo isso mais até no jornal Folha, né? O atual governo, criminosa, Barcelos de São Luís. Um grande abraço aí para a sua audiência em São Luís. Bom dia também para o pessoal nosso, de ouvintes do WhatsApp, 9616-1470, como a Sandra Cabral, o Assis Moraes, André Ramos, moçada que está acompanhando aqui, Moacir Pontes, que mais aqui? João Lima, lá de Aracati. Luciano, eu tenho a impressão que Sobral, aqui quem está dizendo é o André Ramos, eu tenho a impressão que Sobral é uma cidade sem lei. Uma notícia como essa envolvendo essa criança de 9 anos e esse monstro desse dito professor, ainda vem o infeliz do Ivo Gomes com seus capachos defender esse monstro, dizer que os conselheiros tutelar e os jornalistas estão noticiando notícias falsas. Infelizmente, Sobral deixou de ser uma cidade independente para ser dominada e governada por uma só família, os Ferreira Gomes, que, na minha opinião, estão regindo a cidade com suas próprias leis. Fernando Ferreira, o Ciro falou no Pânico também e convidou a petezada a reconhecer. Ele tem falado isso, que na área de segurança não tem, os números estão aí, não tem como negar, né? Difícil você negar. Bom dia para Fabiana Leite. São 6h59 aqui no meu computador. Hora de agradecer vocês e tenho que desfazer essa conexão entre a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, e agora vem aí meu querido Carioquinha e seu querido Carioquinha, com Bom Dia Fortaleza, e aqui na Paraíso FM retoma o comando o meu querido amigo, grande comunicador, Assis Nascimento, ao lado do nosso querido competente. Dá um jeito aqui nessas coisas aqui no estúdio, né? A gente faz, né?
Ricardo Gomes é um homem que ajuda muito a gente aqui a manter em frente esse nosso programa. Então, queridos, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser, meu caro Luciano Kleber, até amanhã. Se Deus quiser, aqui na Paraíso, você de volta.